Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Somos Mais Que Um, o nosso bate-papo sobre carreira, sobre trilha, sobre caminho, sobre a importância da educação na nossa carreira e também sobre o trabalho, né? Eu vou receber aqui a Marina Felício, que é diretora de RH, mãe, mas diretora de RH de uma empresa de logística. Nós vamos falar um pouco sobre gente, mas é importante a gente entender também, falar também sobre o papel do trabalho, né, na nossa vida. Marina, bom, primeiro, seja bem-vinda, muito obrigado. E foi muito interessante quando a gente estava conversando sobre o tema, né? Porque você fez questão, não, coloca que eu sou mãe também. Porque às vezes a gente tem essa coisa de esquecer, né, falar só do trabalho e esquecer que existe um outro lado, né? Nós somos pessoas, temos família e tudo mais. Então, primeiro, obrigado por estar aqui no sábado, sempre complexo, e ainda mais para quem tem filho pequeno. E eu queria que você contasse um pouco a história. Quem é Marina, como que ela foi parar no RH, porque eu vi que você tem umas experiências em outras áreas também. Sim, mas vamos lá, Cachito. Bom dia, né? Bom dia para o pessoal que está nos assistindo. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, agradeço o convite. É uma honra poder fazer um podcast com você. Eu vi um pouco, né? A gente comentou, viu um pouquinho aí dos últimos que você fez, do YouTube, do Spotify. E é uma honra poder estar entre os convidados, também eu que agradeço. Eu sou a Marina Felício, sou formada em comunicação social pela SPM em São Paulo. Comunicação social, muita gente confunde se é jornalismo, se é publicidade e propaganda. A minha comunicação, ela era com ênfase em publicidade e propaganda, ela mas dentro da faculdade a gente tem algumas vertentes, né? Então, pelo menos na época em que eu me formei, nós tínhamos a possibilidade de seguir em algumas linhas de carreira dentro da faculdade, que aí direcionava as eletivas, e eu fui sempre para uma área de business, uma área de negócios. Então eu brinco que eu tive uma administração dentro da publicidade também. Então, fluxo de caixa, DRE, estatística, algumas coisas que não são tão comuns na publicidade, mas que eu sempre gostei também, e aí eu acabei indo por essa área. Durante a faculdade, eu gosto de falar das minhas experiências na faculdade. Sim, eu gosto de histórias. Eu adoro histórias. Eu acho que é o que vai construindo a gente, sim, né? E eu sempre fui, eu sou, é uma característica minha muito forte, responsável. E aí eu acho que isso vai se fortificando ao longo da minha trajetória. Então, na faculdade, no primeiro semestre, todo mundo entra, né? Eu mudei para São Paulo, aquela coisa, vamos para festa. Não, eu entrei na empresa júnior. Então, no primeiro semestre, eu já estava na empresa júnior, já estava aprendendo algumas coisas que eram muito novas para mim, além de estar numa cidade nova, morando sozinha, né, num curso, né? A graduação é muito diferente de tudo, né? Do ensino médio, do ensino fundamental. Então, ainda mais fora, de né? casa, exatamente, longe de casa, né? Aqui em Ribeirão, graças a Deus, a minha família sempre teve uma estrutura bacana, então eles me levavam, me buscavam da escola, lá era metrô, ônibus, e aquela coisa. Então, na faculdade, eu participei da empresa júnior, depois eu fiz estágio numa consultoria de sustentabilidade, e aí passei num processo seletivo de estágio numa multinacional, que eu acho que era o sonho, né? Assim, para quem pelo menos estava no mesmo curso do que eu, trabalhar numa multinacional. Eu fiz estágio por 2 anos, numa grande companhia, que foi um super aprendizado. Saí para poder voltar para essa consultoria de sustentabilidade. Na época, estava em transições de governo e a gente prestou alguns serviços ali para os Ministérios de Comunicação em Brasília e tudo mais. Isso eu já estava formada. Mas aí eu tive algumas experiências em São Paulo capital, cidade, aquela loucura, e eu falei, não, acho que não é para mim, vou voltar para Ribeirão. E acabou dando certo de passar no processo seletivo de uma vaga para trabalhar numa construtora, num grupo de uma construtora aqui em Ribeirão. Eu entrei como marketing, analista júnior, e aí fui crescendo, né? De novo a responsabilidade que achei que foi crescendo, viajava muito aqui pela região, e até fui de júnior para pleno, sênior, me consegui, né, passei num processo seletivo interno, me tornei coordenadora de relacionamento com o cliente, então mudei um pouquinho de área de novo, e aí ali eu acabei trabalhando nas duas empresas do grupo. Antes eu ficava em uma só, acabei trabalhando nas duas. E a minha família sempre foi uma família de muitos empreendedores. Meu pai é um empreendedor, né? E aí ele virou para mim um belo dia e falou assim, até quando assim, você vai trabalhar para as outras e não vem trabalhar no nosso negócio, né?
Eu quis, meu pai, para quem conhece meu pai sabe que se ele faz um convite desses é porque ele reconhece Sim. de novo a responsabilidade, Mas eu a acho história. importante isso, né? Ter essa experiência fora da Fora, empresa. eu também acho que as pessoas, acho que de modo geral, né, o mercado tem um pouco de preconceito das empresas familiares, Sim. porque você tem de diversos tamanhos, segmentos, mas se você não tem uma governança mínima que seja, fica muito um nepotismo no bom Sim, sentido, sim. né? E meu pai sempre teve essa veia, meu pai sempre foi muito justo com a gente, mas duro no sentido da gente ter que ser o melhor dentro do que a gente faz, ou minimamente se esforçar para estar em um lugar de destaque. E aí ele me fez o convite, eu entrei. A Sertra é uma empresa de transporte de pessoas, a gente faz fretamento. Maior, 90% dos nossos clientes são grandes empresas do setor agro. Então, a maior parte delas é no sucroenergético, falando ali em usinas de açúcar e álcool, aqui da região, e estado de São Paulo como um todo. Mato Grosso do Sul, a gente tem uma grande parte da empresa lá. São Tocantins, Minas Gerais e Goiás. Que é bem o agro, Que né? é bem magro, né? A gente ainda está faltando ali em Mato Grosso, mas se Deus quiser, logo logo a gente entra. E aí, eu entrei para estruturar o marketing da companhia. A gente fez uma virada de chave. A Sertra é uma empresa que ano que vem vai fazer 30 anos. Então, até 2010, 2012, o foco sempre foi transporte público. A gente fazia concessões aqui intermunicipal, interestadual. Transporte de pessoas. Transporte sempre de pessoas, nunca carga, sempre de pessoas. E aí, em 2014, a gente teve uma virada de chave, que eu acho que eu brinco que foi o pulo do gato. A gente encontrou um oceano azul, falando ali um pouco dos termos da minha área de formação, que é o sucroenergético, né? Fazer esse transporte dos trabalhadores de usina da cidade para o campo, do campo para a cidade ou para a própria usina era algo que até hoje tem poucos players no mercado. Então a gente entrou, foi se consolidando, estudamos o modelo de negócio e hoje a gente estima que tem aí 18% do setor de sucroenergético é transportado pela Sertran. E aí eu entrei em 19, lá na companhia, na Sertran, para estruturar a área de marketing. Na época, o site era muito, assim, bem embrionário. E aí a gente foi eu trabalho desde posicionamento de marca, refazer site, posicionamento em redes sociais e por aí vai. E eu sempre fui muito curiosa, sabe, Cachito? E lá, bom, na Sertran, quando eu entrei, e hoje não é diferente, a gente cresce por mérito. Né? E o meu pai, sendo meu pai, deixa isso muito claro. Ele brinca, e eu falo isso na empresa muito, que cargo é ônus, não é bônus. Então eu fui, e aí eu, dentro do que me pertencia, eu ia entrando em algumas áreas da companhia, e uma delas era clientes, que já tinha tido uma experiência, e nossos clientes, por serem muito grandes, eu posso dizer assim, né, terem certificações internacionais, até para exportação, eles passam por alguns processos de auditoria. E eles nos auditam também, a gente é uma parte interessada ali da cadeia, né? E aí, esse processo de auditoria nos fez elevar a régua. Se eu posso dizer, a gente aprendeu muito no processo, apanhamos no começo, e aí eu meio que tomei a frente dessa área, vai. E aí nós começamos a desenvolver, criamos uma área de qualidade, que ficava na minha gestão, e aí, olhando para a qualidade, a gente entendeu que precisava de reunião de indicador para ir melhorando aqueles determinados pontos, né? Falando já da minha área hoje, turnover, absenteísmo, algumas coisas que a gente tinha o número, mas o que fazer com isso? E aí, criamos uma área de dados, de geração de dados lá dentro, então a gente fazia captação dentro dos nossos CRPs, criamos BIs e hoje a gente tem toda uma área de inteligência da companhia. E por ser transporte, toda a nossa frota é monitorada. 100% da frota tem GPS, tem rastreador, mas a gente monitora o comportamento do motorista, porque a gente brinca que a gente não transporta gente, porque tem uma ambulância ou funerária também transporta, a gente transporta a vida. Então, a gente precisa fazer com que o nosso motorista tenha um comportamento adequado no trânsito, né? Minimamente as regras ali do CTB, mas a gente, como trabalha em lugares muito ermos, em que as condições não são tão adequadas, o agro é complicado, né? Então, a gente faz todo um trabalho de mapeamento dessas estradas, quais são as rotas melhores, e aí a gente vai delimitando velocidade, o motorista não pode ultrapassar aquela velocidade. A gente tem algumas câmeras de monitoramento que pega se ele está fumando, bebendo, se ele tem alguma fadiga, e aí toda essa parte de gestão desses dados também veio para minha responsabilidade, né?
é algo muito diferente do que eu pensei em atuar um dia, mas eu confesso que é algo que me brilha muito os olhos. Essa semana até a gente esteve num evento da empresa que faz, a terceirizada que faz a telemetria para nós, e a cada palestra, a cada evento que eu vou, eu vejo que é um universo Sim. gigante, e a gente, como Brasil, tem muito a crescer na segurança, né, rodoviária, de modo geral. Olha, eu sempre falo, né, que eu faço algumas perguntas para poder guiar a nossa conversa, mas a conversa sempre vai para o outro lado, porque o bate-papo é que é legal. Sim. Você falou tantas coisas legais aqui, tem tantos pontos que eu quero pegar que eu vou ter até que organizar aqui. O primeiro é você falar sobre, isso é uma coisa que várias pessoas já falaram aqui, deram esses depoimentos, e eu insisto, eu leciono em cursos de graduação de diversas instituições, de pós também, e eu sempre falo, se está fazendo a graduação, aproveite, faz a escola júnior, vai para o diretório acadêmico, vai para a atlética, aproveita o momento que você está ali, porque dessas experiências podem sair outras coisas. E outra coisa interessante ainda nesse tema, depois eu quero entrar num assunto que você tocou aí, que é a empresa familiar, que eu acho que esse assunto já dá, só esse assunto dá um podcast. Outra coisa que você falou importante, né, assim, muitas vezes, e isso eu acho que é um grande problema da nossa educação, os cursos superiores, eles são, de certa forma, muito fechados em si mesmos, né? E você vê, se foi para fazer comunicação social, com foco lá na publicidade, propaganda, mas você estava olhando para empresas e foi para um outro caminho e depois você foi parar na qualidade, depois em gente. A carreira, ela é feita de escolhas, de Sim. caminhos, de experiências, de trilhas. Eu estou tendo uma experiência desde o ano passado, assim, muito interessante nesse sentido. Eu leciono a disciplina empreendedorismo para os cursos de publicidade, propaganda e jornalismo. Na hora que eu chego para falar disso, a primeira reação dos alunos para a gente. E no final, né, eles saem empolgadíssimos, porque eles entendem que dentro da publicidade, dentro do jornalismo, dentro de qualquer área, tem este caminho. Né? Você vai trabalhar dentro de uma empresa, não tem jeito de você não trabalhar dentro de uma empresa, seja ela uma empresa de comunicação, né? E essas experiências que são ricas, né? Você é o episódio 86 do podcast. E a grande maioria das pessoas conta isso, né? Ó, eu fui por um caminho, mas a vida foi me trazendo por outro. Eu quero muito entrar nesse assunto da gestão de pessoas, mas antes de ir para ele, eu queria que você falasse um pouco sobre essa questão da empresa familiar. Sabe por quê? Eu dou consultoria já desde 2010 e já moramos em vários estados do Brasil e sempre para empresas de distribuição. São aquelas empresas que têm a indústria aqui, o varejo aqui, ela está aqui no meio, a empresa de distribuição. E 90, todas as empresas para as quais eu dei consultoria são empresas familiares. Não é o meu papel fazer sucessão, não é isso que eu abordo a questão da organização dos processos comerciais, processos logísticos, mas sempre foi para mim um tema muito interessante de se abordar. E você relatou uma história, e eu queria que você contasse um pouco essa história, que é essa coisa de ir primeiro para fora, para depois voltar para a empresa, porque eu acho que esse é o caminho ideal, né? E é mesmo, assim, Cachito. Foi a experiência que a gente teve. Quando eu entrei, eu sou a terceira linha de sucessão da companhia, né? Se eu posso chamar assim. A empresa foi fundada pelo meu avô, que saiu do negócio há muitos anos. E aí meu pai, com os meus tios, né? Tem 2 irmãos, eu brinco que refundaram a empresa porque ela, né, tomou outras proporções. E aí quando eu entrei, a terceira geração, eu sou a mais velha de uma boa turma que vem por aí. Então, tomou-se muito cuidado na minha entrada para não, porque da mesma forma que eu tive a oportunidade, os demais também poderiam ter, se primeiro tivessem, aí a gente fala capacidade, mas sem mérito de julgamento nesse sentido, mas assim, acho que minimamente tem que ter uma graduação, tem que ter se posicionado, mesmo que seja num estágio ou um curso de pós-graduação, um curso de extensão, para chegar ali na companhia um pouco mais maduro, né? Ou que não seja, que não chegue, o que até agora não foi o caso, mas que saiba que por não ter tido algumas experiências vai começar numa posição um pouco mais abaixo, né? Sim, se eu posso dizer. que é importante conhecer a empresa. Exatamente, né? A gente precisa entender, né? Eu brinco assim, meu pai tem a veia muito empreendedora e a minha mãe
recentemente, eu gosto, tá, Cachita, eu até falo isso muito nos eventos que a gente faz na Sertran, de dar exemplos de casos. Sim. Porque eu acho que é universal, né? Eu acho que tem alguns casos, assim, minha mãe tem uma frase, combinado não sai caro. Toda vez que eu falo isso, assim, 95% da sala concorda e fala, já ouvi essa expressão no meu avô, com minha tia, por aí vai. Mas a minha mãe sempre, ela sempre nos incentivou a se destacar, assim, e entrar no negócio desde que fosse algo que a gente quisesse, desde que fosse algo também em contrapartida, né? E aí, quando eu entrei, todo mundo tomou muito cuidado para a forma com que eu entrasse, para que não criasse, não abrisse uma porta que não fosse bacana para os demais entrar. Então, nesse meio do caminho, desde que eu entrei, a gente vem implementando alguns processos de governança na companhia. Eu acho que isso é super importante quando a gente fala em sucessão, né? Eu tenho mais 3 irmãos, todos mais novos, que vem depois de mim tem 25, né, que tem uma idade já profissional. Tenho uma irmã de 16, um irmão de 10, eu tenho mais 2 primos que também já têm idade profissional, se posso chamar assim, e 2 pequenos de 10 e 5 anos. Então tem uma turminha grande pela frente, tem o Francisco, que está chegando também, que é o meu filho. E aí quando eu entrei, a gente, ao longo de 2019 até hoje, a gente veio criando alguns mecanismos. Então nós contratamos a Dom Cabral. Eu ia falar isso, porque a Dom Cabral é referência, né, em sucessão. Eles são muito bons, e aí nós entramos no programa do PAEX, que chama deles, né, os parceiros de excelência, e aí a gente veio estruturando todo o planejamento estratégico da companhia, criamos um mapa, fizemos algumas reuniões, então foi tudo muito salutar e muito natural, sabe? Há 1 ano e meio, 2, se eu não me engano, a gente criou um acordo de sócios. Então, tem minimamente algumas regras ali para entrar na companhia, essa turma que eu comentei. Então, você tem que ter uma graduação de nível superior, você tem que ter tido minimamente 2 anos de experiência fora da empresa para entrar. E se você tiver, quanto mais tempo fora você tem, mais possibilidade de entrar num cargo, né, de liderança média ali. Ok, se você tem menos ou 2 anos, você vai entrando para ir se desenvolvendo. E aí, hoje no negócio, sou eu, mais 2 primos, provavelmente a gente deve ter outros membros entrando mais para frente, mas com a criação do acordo, eu acho que ficou muito mais claro para quem está no negócio e para os sócios não conflitarem entre si. E criamos esse ano um conselho consultivo. Então, é composto pelos 3 sócios e de um ex-professor um professor da Dom Cabral, que era o nosso orientador do PAEG e agora está junto conosco. São mecanismos de governança que a gente tem que implementar, acho que como companhia, para ganhar mais robustez, né? Vocês estão seguindo o caminho da cartilha ideal, né? Porque assim, qual a minha experiência com isso, né? Eu trabalhei em uma grande empresa antes de virar professor e consultor, e pela minha expertise em canais de distribuição, eu lido muito com as empresas média para grande, empresas mais ou menos dessa idade, 30 anos, 35 anos, porque nessa idade é o momento em que a empresa se profissionaliza no sentido de desenhar processos. Porque eu não gosto dessa palavra profissionalização, porque a empresa sempre foi profissional. Né? Mas chega num momento, em geral a empresa cresce ali os 10, 15, 20 primeiros anos, ela vai crescendo no próprio empreendedorismo dos fundadores ou dos sócios. Chega lá pelos 20, 25 anos da empresa, ela precisa se organizar, criar processo e tudo. Então é muito comum que esse seja o momento da sucessão. Né? E para mim, a própria Dom Cabral, ela analisa dessa forma, você tem 3 possibilidades aqui da sucessão. Primeiro, você tem aquele filho, filha, né, a família, que ele não quer ir para a empresa. Ele quer outro caminho, deixa ele seguir o caminho dele. Porque existe, às vezes, uma pressão dos fundadores, do pai, da mãe, para que ele siga. Ele tem que ir para a empresa. E não é o que ele quer, às vezes, deixa ele embora. Aí você tem os 2 que ficam. E aí você tem 2 possibilidades. Você tem aquele que entra já numa posição de direção, sem ter passado pela vivência da empresa. E esse é o que mais gera problema para a organização, porque
ele não é visto pela equipe, pelos colaboradores como alguém que merece. Geralmente, aí entra, não vou generalizar, existe uma certa arrogância também, e essa é a pessoa que vai, provavelmente, aquela empresa que não vai sobreviver à sucessão, né? Ou que não foi feita a sucessão de. E o terceiro é esse modelo que a FGV, que a Dom Cabral faz muito bem feito, que é profissionalizar a sucessão. Então, assim, você primeiro vai para fora, primeiro você estuda, primeiro você vai para uma outra empresa, porque lá você não é ninguém, você não é filho de dono, você não é nada disso, você vai ter que se mostrar, se provar. Aí você volta, mas a sua volta, ela tem um processo. Você não pode chegar numa gestão. Então, este é o caminho que, infelizmente, no Brasil, poucas empresas seguem. Por isso que a gente tem uma mortalidade tão grande, né, no momento da sucessão. Aquela história de um funda, o filho quebra, né, porque falta esse processo. Tem, né? Tem um ditado, assim, o avô cria, Isso. o filho usufrui, e o neto destrói, alguma coisa nessa linha. E o meu irmão trabalha numa consultoria de empresas familiares, né? Sim. Ele mora em São Paulo também. E esses dias a gente estava compartilhando uns materiais, ele me mostrou que esse mesmo ditado, dilema, você tem em vários idiomas de diferentes formas de expressar. E eu acho que é muito isso, assim, que eu acho que a gente precisa ter uma profissionalização, né, uma estruturação dos caminhos. Meu pai é muito novo, ele é muito ativo. Eu acho que a sucessão da posição dele, hoje ele é o presidente da companhia. A minha tia não tem função executiva, ela não tem cargo executivo, ela está no conselho. E o meu tio, ele é o diretor comercial da companhia, tem uma função executiva, se eu posso falar assim. Então, a sucessão do meu pai, eu acho que ela vai demorar muito a acontecer, porque ele é a alma do negócio, ele ainda é muito ativo, super jovem, mas a gente fazer isso de forma clara para a família, porque tem o outro lado da família também, né, Caxinho, que a gente precisa dividir muito bem e deixar muito transparente o combinado tal, do combinado não sai caro, para isso não interferir nos relacionamentos familiares, porque eu senão vejo famílias o almoço de domingo não existe não, mais, né? Tem famílias, eu já passei por essa experiência, que se destroem por causa dessa luta de poder, dessa luta de expectativas, que às vezes não precisam ser expectativas, mas que às vezes os pais têm expectativas, e isso destrói a relação familiar. Sim, com certeza. E é muito importante esse comentário que você trouxe, de respeitar também quem não quer fazer parte do negócio, né? Ou quem às vezes está no negócio, mas não quer, eu vou falar crescer, mas assim, eu estou bem ali na minha posição como, sei lá, gerente, como coordenação, como analista, e tá tudo certo, né? Porque além da função executiva, naturalmente a família, e aí não só a minha, mas quem tem um negócio familiar, você tem a parte da herança. Né? Como herdeiro, todos nós somos, todos nós temos uma cota, e a gente e tem que ser claro, tem que ser, né, muito bem organizado com os mecanismos que existem. Mas como profissional, como executivo, cada um tem o seu objetivo, né? O sucesso, ele é muito subjetivo para cada um. O sucesso para mim é diferente do pro meu irmão, para os meus primos, para você. Então a gente precisa respeitar isso também, né? Você sabe que isso é um ponto, Marina, que eu falo muito sobre carreira há muitos anos e eu tenho chegado a uma conclusão desde esse um ano que eu estou fazendo o podcast, mas que de observações que eu venho fazendo também sobre carreira, sobre tudo isso, que é o seguinte: aquela visão da carreira sempre em ascensão, ela está perdendo muito espaço, né? As pessoas, a gente vê principalmente as novas gerações, elas têm uma outra relação com o trabalho que eu acho muito mais saudável nesse sentido, né? Então, essa ideia de eu tenho que crescer sempre, não necessariamente ela precisa ser assim também, né? Eu posso ter outros caminhos. E ainda existe um preconceito com isso, com quem não quer crescer sempre, mas isso leva a uma certa doença, né? Que das expectativas que são colocadas na gente, né? Eu comecei a falar de carreira pela minha própria história, né? Assim, eu vim de uma empresa grande, tive crescimento nela, e um dia na vida eu falei assim, cara, nada disso faz sentido para mim. Eu quero ir para um outro caminho, e fui para o caminho da educação, dou aula há muitos anos. E quando eu contava essa história para os meus alunos, eles falavam, mas como assim? Você estava na empresa, posição de direção, você largou, abriu
cara, a vida é muito mais do que isso, né? E eu acho que quando você coloca lá a história assim, eu quero que você coloque que é mãe também, eu acho que é um pouco disso também, né? De ver que a vida tem outros caminhos, né? Outras importâncias. Com certeza, Tati. Algumas coisas, né, da tua fala, você falou, podcast a gente vai batendo Vai papo, bater e papo. aí a gente vai pensando em algumas coisas. Falando um pouco até de gente da minha área, eu costumo ler bastante, menos até do que eu gostaria, deveria, mas principalmente leio algumas matérias sobre o setor. E aí, recentemente eu li que dessa geração que está entrando agora no mercado de trabalho, geração dele, né? Sei lá, vou chutar um número aqui, sendo bem conservadora, 70% não quer obter cargo de liderança. Sim. E isso é o que você falou, né? Quando a gente forma, nossa, o que você quer? Eu não quero ser. Vou entrar como assistente, vou virar analista, junior planner senior, vamos para coordenação, ter essa Aquela ideia carreira em ascensão, né? do planejamento de carreira, que eu abordo muito, Sim, mas que... e que né, na teoria ela existe, é muito natural, mas as coisas vão acontecendo, né, Cachito? Eu, até para encerrar, chegar no momento atual que eu estou de carreira, eu, em 2023, tive o Francisco, que é o meu filho, e aí fiquei de licença até 24, em agosto, então, no comecinho de 24 eu voltei a trabalhar, e aí meu pai me fez o convite de assumir a diretoria de gente, de RH, né, de gente de gestão da companhia. Nós temos hoje cerca de 3.600 colaboradores diretos. E aí a diretoria de RH ela ficava junto com a diretoria financeira. E ele falou, não dá mais, porque gente é o principal ativo que a gente tem, né? Gente e frota, mas sem gente eu não dirijo minha frota. Então a gente precisa olhar, ter um olhar diferente para as pessoas. E aí eu fui. E esse universo do RH, ele é incrível, porque você tem contato muito com isso. Assim, eu já tive pessoas no meu time que saíram da noite pro dia e falaram, eu vou empreender. Eu estou patinando tem um tempo, eu e minha esposa nos estruturamos, eu vou abrir uma loja digital. Não, ó, não é mais para mim, eu vou voltar para minha cidade, vou ficar com a minha família, vou voltar para a faculdade. Assim, você escuta cada história, você fala, gente, a vida é isso, né? É um movimento da vida, são as escolhas que nos levam, e tá tudo bem. Eu tento falar aqui, Marina, com 3 públicos diferentes. Eu tenho um filho de 17 anos, que ele está no momento da escolha profissional, então eu gosto de falar muito com essa pessoa que está escolhendo, porque existe uma pressão muito grande, que não é desnecessária, besta, boba, né? Porque a vida não vai ser definida aos 17 anos pelo curso que você faz. E então eu abordo muito isso, trago professores de ensino médio, já trouxe alunos de ensino médio. Eu gosto de falar também, aí tem a ver com o meu momento profissional, com pessoas desse grupo 50 a mais, que nós fomos educados para viver a vida inteira trabalhando numa empresa só, e que a gente ia aposentar aos 60 anos de idade. E isso não é verdade, né? A vida foi muito mais longa, nós ganhamos mais expectativa de vida, uma vida saudável, a gente quer ser ativo, a aposentadoria foi... E muitas dessas pessoas não sabem o que fazer da vida. Elas trabalharam muitos anos numa empresa só, o sobrenome delas é o nome da empresa, e ela não... Mas tem um público que, e tudo vem da minha vivência também, que é o público do meio da carreira, que eu vivi essa história de ter ascensão em uma empresa, em uma grande empresa, crescer, chegar lá no topo e falar assim, o que eu estou fazendo aqui? E aí você fala, não, deixa eu voltar aqui, começar do zero em outro lugar, que é isso que você está acabando de falar. Tem pessoas que você fala assim, não, mas isso está bem. Aí a pessoa vira para você assim, não, estou voltando para a minha cidade. Porque junto com a carreira tem um outro negócio acontecendo aqui, que é a vida, né? A nossa vida, o seu filho que nasceu, que muda, a gente sabe disso, quem tem filho sabe. Na hora que o filho nasce, muda a vida. Né? Muda demais. Isso foi um presente para mim. Eu falo que eu sou uma pessoa, um ser humano melhor, eu me considero uma profissional melhor, até por ter o privilégio de conviver com ele, né, de educar uma criança que é uma forma diferente de liderança, se eu posso chamar assim. Então ele é um privilégio, né, ele é um presente de Deus. E a vida é isso, né? Eu e meu marido, eu sempre converso com meu marido, eu gosto de trabalhar, eu gosto assim, do que eu faço, eu gosto de contar, eu tenho orgulho da minha trajetória profissional, eu tenho orgulho
das minhas decisões, tem coisas que eu faço que eu me arrependo e eu preciso repensar, né? Reorganizar ali, mas eu gosto disso e eu gosto de passar isso pro meu filho. Toda vez que eu falo, eu saio de casa para trabalhar, a gente vai precisar todos os dias cedo, né? 8h já tô lá. Eu falo, filho, mamãe tá indo trabalhar, um beijo pra você, eu volto, eu tenho o privilégio de poder almoçar em casa, então eu almoço em casa, eu volto, te levo na escola depois do almoço e a gente conversa no almoço. Aí ele simplesmente assim, ó, tchau mamãe, beijo. E assim, tá tudo bem, porque ele sabe que eu gosto. Eu voltei ontem, 8h30 da noite eu cheguei em casa, eu passei a semana fora, em uma palestra em São Paulo, depois eu fui conhecer uma fábrica de veículos, a Marco Polo em Caxias do Sul. E, então, ficar longe de casa é muito difícil, mas eu gosto muito, eu aprendo muito e eu quero passar isso para o meu filho. Eu acredito mesmo que o trabalho engrandece o homem, né? Faz a gente. É uma parte importantíssima da nossa vida. É muito importante. Né? E se a gente não fizer o que a gente tem, que nos deixa satisfeitos, que a gente não tenha prazer, de que vale, né, Caxito? A gente passa muito tempo trabalhando. Por isso que eu falo que essa escolha, ela tem que ser feita de uma forma muito equilibrada, porque as pessoas acham assim, essa é uma discussão que eu tenho com muitos amigos, que eles ficam assim, uma pressão, não, meu filho tem que fazer medicina, tem que fazer direito, tem que fazer... Eu falo, não, bicho, deixa ele fazer o que ele quiser, porque a vida dele, assim, se ele fizer aquilo com amor, ele vai fazer bem feito, ele vai ganhar dinheiro, ele vai sobreviver, e a nossa vida são essas experiências, né? Eu tive 2 momentos em que eu tomei decisões assim, porque depois, quando eu comecei nesse mundo da consultoria, do treinamento, teve um momento que minha esposa chegou para mim e falou assim, seu filho está com 7 anos de idade, você sai daqui segunda-feira e volta sexta. E aí, né? O que você vai fazer? E hoje eu tenho esse privilégio de levar meu filho na escola todos os dias de manhã, almoçar com ele todos os dias, né? Que hoje ele está com 17, e isso faz uma diferença enorme. Deixa eu puxar para um outro ponto. Vamos agora para um outro ponto, porque você, na sua trajetória, e é muito legal, porque eu acredito muito nessa história de você conhecer várias áreas. Né? Você da comunicação, foi durante um período da sua vida para esse caminho, depois você veio para a qualidade, depois você veio para o marketing, depois para o RH. E o RH, eu concordo muito com a posição que o seu pai falou, porque assim, quando a gente analisa a área de recursos humanos no Brasil, ela nasce no DP, porque a gente precisava cumprir a legislação. Então, é muito comum que nas estruturas das empresas a gestão de pessoas esteja abaixo do administrativo, do financeiro, né? E às vezes até da contabilidade. Né? E o RH é uma área muito interessante. Eu faço parte da direção da ABRH aqui, né, no Noroeste Paulista. E no RH você tem advogados, que é o pessoal do DP, você tem psicólogos, que é o pessoal do recrutamento e seleção, você tem o pessoal da educação, que é o pessoal do treinamento e desenvolvimento, e você tem um conhecimento do business, do negócio. Assim. Teve um momento, por que eu me aproximei do RH? Porque em um momento da minha vida profissional, eu tinha 300 colaboradores abaixo de mim, eu falei, gente, eu preciso entender de gente. E essa fala, né, do seu pai reflete exatamente isso. Cara, tudo bem, estava abaixo do financeiro, isso não tem nada a ver. Sim. Mas tem por causa do DP. Só que você tem que entender que gente é o seu principal, né, ativo. Né? E aí é uma visão completamente diferente quando você tira isso do financeiro. Né? Então eu queria que você contasse essa história de como você constrói uma área de gestão de pessoas, né, diferenciando ela daquela gestão, né, do relacionamento contratual. Né? É um desafio, acho. Porque é muito, muito que você trouxe. O RH, o coração do RH ele é o DP. Né? A gente tem que processar a folha, faz conta, processa a folha, paga todo mundo recebeu certo, no dia certo. Né? Então, a base da pirâmide a gente faz. Tem que fazer muito bem, tem que fazer no timing certo, porque, né, acho que dinheiro é importante para todo mundo, sim, a gente precisa pagar nossas contas, a gente tem uma responsabilidade muito grande, são 3.600 colaboradores, então é muito grande. Então, a gente precisa fazer o básico muito bem feito. Isso tem que estar consolidado e isso, graças a Deus, eu posso dizer que é consolidado. A gente
vem aprendendo dia após dia. A legislação né? muda. A legislação muda, vem empréstimo consignado, vem não sei o quê, Nossa, depois nós vamos falar disso. A gente tem que ir aprendendo, né? E o sistema também vai se atualizando, mas eu acho que básico bem feito tem que ser. E aí a gente tem que, acho que é uma escadinha, se eu posso chamar assim, né? Pelo menos o que a gente está construindo. Sim. E no mérito não é só meu, tem um time grande e muito consistente que me ajuda com isso. Mas depois básico bem feito, eu acho que vem o essencial das relações. Né? Eu gosto muito do livro do Pequeno Príncipe, que tem aquela frase clichê, mas para mim é muito verdadeiro. O essencial é invisível aos olhos. E é. E o essencial, o invisível aos olhos de uma empresa é o cafezinho, é o almoço no escritório, o pessoal fica mais conhecido, às vezes, por estar conversando. Exatamente. E às vezes tem comunicações que não chegam na liderança, ainda mais eu não gosto dessa expressão, mas filha do dono. Algumas coisas não chegam, mas a gente precisa ter a astúcia, se eu posso usar essa palavra, de entender, poxa, aquela área ali tem alguma coisa que não está muito certa, né? Assim, eu acho que estou sentindo o time tá um pouquinho mais assim, mais assado, ou, enfim, tá perdendo pessoas, o que a gente pode fazer. Então, eu acho que a gente olhar para as relações humanas como um todo é super importante. E isso vai desde treinamento, então a gente divide ali em 4 grandes áreas, se eu posso chamar assim, motoristas, 2.900 colaboradores na minha base são motoristas, eu preciso treiná-los, e o treinamento deles é diferente do meu time de manutenção, que é diferente do meu time administrativo, que é diferente do meu time de liderança. Então, acho que são 4 vertentes. Hoje a gente trabalha muito forte, principalmente na liderança, porque eu acredito mesmo que um bom líder, ele contamina no bom sentido o time. Ele é um multiplicador, né? Ele é um multiplicador, ele é um porta-voz da companhia, ele desenvolve as pessoas para, de novo, a sucessão ser muito bem estruturada. E a sucessão não necessariamente ela vai passar por pessoas da família, voltando na nossa conversa, né? A gente tem ótimos profissionais de mercado que têm potencial para atingir cargos da alta liderança. Eu acho que o pilar do treinamento é essencial. No nosso negócio, na minha gestão, a área de segurança do trabalho também, que é essencial no nosso negócio, a gente vem desenvolvendo ela. Você tem um grande desafio. Treinar esses 2.900 motoristas, eles estão espalhados. Exatamente. E o nosso negócio não para. São 24 horas por dia, 7 dias por semana, todos os dias do ano. O agro não para. Sim. Então, a gente precisa encontrar mecanismos de como fazer esses treinamentos nos 3 turnos em que a gente trabalha. Quando a pessoa está na folga, saiu de férias, o que eu faço essa repescagem, meu cronograma de treinamento para não ser mais o mesmo. E, além do que, a gente tem muitos temas sociais que precisam ser abordados. A gente sabe o Setembro Amarelo, Outubro Rosa, que nós estamos, e o calendário das cores, que eu brinco. Pilar treinamento, pilar desenvolvimento da liderança. E aí isso passa por avaliação de desempenho. A gente vai entrar agora no processo de avaliação de desempenho. Ano passado nós fizemos pesquisa de clima, foi o primeiro ano que nós fizemos. Esse ano nós analisamos a pesquisa semana passada. Então eu acho que são alguns mecanismos que vão nos ajudando a sentir o clima, o cheiro, assim, né, de como é que está o termômetro do nosso dia a dia. Eu acho que o grande desafio, né, do RH, da gestão de pessoas, eu sempre brinco com isso, essa fala. A gente tem um relacionamento com o nosso esposa, família, são pessoas que a gente ama, a gente escolheu essas pessoas para estar na nossa vida. E a gente passa, às vezes, 2 horas por dia com elas. E de vez em quando briga, né? De vez em quando tem uma discussãozinha, de vez em quando tem um desalinhamento. Uma empresa é um grupo social extremamente complexo, porque você tem pessoas completamente diferentes, de idades diferentes, de momentos de carreira diferentes, com crenças diferentes, crenças políticas, religiosas, esportistas, né? tudo. E essas pessoas precisam conviver 8 horas por dia. Com um agravante, quando você olha para uma empresa, existe uma relação assim, para que eu possa atingir meu objetivo, às vezes o seu objetivo vai ser prejudicado. Então, eu sempre dou esse exemplo. A pessoa da área comercial, ele quer vender. Só que, às vezes, para vender, o financeiro vai ter um risco aumentado. Então, o objetivo de um se choca com o objetivo do outro. A própria forma de trabalho é diferente. Então, eu vou dar um exemplo simples do que você acabou de dizer. O pessoal da área de DP,
é extremamente processual. Tudo tem que ter documento, tudo tem que ter assinatura, tudo tem que... Enquanto a área de RH, ela é um pouco mais, né, relacional. Só essas duas características já vão trazer conflitos. Então, o ambiente de uma empresa, o ambiente social, a gente nunca esquece que isso é um ambiente social, as pessoas se conhecem, elas fazem amizades, elas fazem inimizades, elas fazem relacionamentos. Ele é feito para o conflito. Ele é organizado de uma forma que o conflito surge naturalmente. E a gerenciar pessoas é isso, é entender que esses conflitos surgem naturalmente. E como é que eu faço? É a questão do clima, por exemplo, organizacional. Tem um indicador do RH, que é o absenteísmo. Se o absenteísmo em uma área aumentar, pode olhar. Está tendo algum problema lá. Ali. Né? É isso mesmo. A gente fez um workshop, uma palestra esse ano, em que o tema era exatamente assim, o público era liderança. Conflito é diferente de confronto, né? A gente, como líder, precisa gerir o conflito muito bem para que isso não vire um confronto. E não entre em confronto com o ecossistema da companhia. Eu acho que é por aí. E aí, ter a habilidade de gerir os conflitos requer muita habilidade, né? A gente precisa fazer a bicicleta continuar andando ali, porque da mesma forma que você pode ter um conflito entre colaboradores, entre áreas, às vezes eu falo que eu já tive experiências dentro da companhia, nas várias etapas que eu passei, que às vezes eu mando um e-mail questionando algo e meramente para questionar aquilo, a pessoa me devolve com um super texto, justificando, pedindo desculpas, eu assumo a responsabilidade, mas em contrapartida tal área não fez tudo mais, eu falo, opa, eu errei na minha comunicação. Sim. Então eu pego meu telefone e falo, fulano, deixa eu te falar, eu te perguntei porque não tinha entendido. Vamos lá, me explica de novo, eu vou desconsiderar o teu e-mail e a gente começa de novo. Porque às vezes se eu responder aquele e-mail, vai ficar aquele loop de e-mails, eu vou cruzar com aquela pessoa no corredor, vou fechar a cara, ela vai fechar a cara, e a gente não resolve. Né? Aí vai para o confronto. Eu acho que a relação humana é isso, é a gente entender a forma de... Você colocou um ponto que assim, tem duas competências comportamentais que eu acho que são pouco, não é que são pouco trabalhadas, elas são muito importantes e deveriam ser até mais trabalhadas. Primeiro, a comunicação. Né? Eu dou curso de oratória e comunicação e o meu curso chama escutatória e oratória. Porque primeiro você precisa escutar. Antes de falar, você precisa escutar. A comunicação na empresa, a comunicação é que gera conflito. Porque o que eu falei não é o que você entendeu. É o exemplo que você deu. O que você só perguntou assim, o que é isso aqui? E a pessoa achou que você falou, tá vendo? Você não. Então, comunicação. Se a gente resolvesse os problemas de comunicação e ter uma parte, e aí o seu know-how de publicidade e propaganda faz um grande sentido, que é o endomarketing, né? Explicar as coisas, porque as pessoas elas estão sempre assim, você viu que aquele cara foi promovido, você viu que aquele foi demitido, e aquilo ali que aconteceu ali. Então, se você não comunica isso, você gera a rádio peão que a gente chama. É exatamente isso. E a outra competência que é fundamental é a negociação. Tem um livro fantástico do William Ury, né, que chama Como Chegar ao Sim. E o William Ury, que é um professor de Harvard, da consultoria dessa área de negociação, ele fala o seguinte: as negociações de compra e venda, elas são simples, elas são objetivas. Ó, eu quero isso, você quer o meu dinheiro, eu estou disposto a pagar tanto. Agora, as negociações que envolvem relacionamento, essas são complexas, porque amanhã eu tenho que te ver de novo e negociar com você outra vez, que é o que você falou. Né? E essas competências, às vezes, não são bem desenvolvidas na liderança. Né? Não. Eu acho que, de modo geral, a gente tem brasileiros, né? Tem dificuldade em negociar as relações. Eu sinto isso, pelo menos no meu universo. Eu tenho dificuldade em relacionar e às vezes eu falo até pra mim, eu espero no meu casamento, com os meus pais, com os meus irmãos, em assembleia de condomínio, né? A gente tem dificuldade em negociar e ir gerenciando as negociações. E eu realmente acredito, eu aprendi isso em casa, né?
que o negócio ele é bom quando é bom para os dois. Sim. Eu não gosto, não acho certo quando só eu ganho. E da mesma forma, eu também me sinto injustiçada se a outra parte também ganha. Eu acho que tem que ser bom para os dois lados, e é muito difícil a gente ter essa, vou falar maturidade, mas por favor, não entenda que eu tenho soberba, mas eu acho que é difícil ter essa maturidade em gerir um conflito ou em chegar num consenso numa negociação. A gente, como ser humano, quer ganhar, né? Quer tirar uma vantagenzinha. O William Ury, ele fala isso. Eu gosto muito dele, uso ele nos meus treinamentos de negociação, porque ele diz o seguinte: primeiro, negociação é um processo de comunicação. Então, primeira coisa, eu tenho que me comunicar. O que eu quero, o que eu preciso, o que eu necessito. E segunda coisa que ele fala é isso, assim, não há, se a negociação só um lado ganhou, não foi negociação, foi imposição. Né? Eu usei meu poder para poder impor. A negociação, ela parte do princípio que eu não vou alcançar nem tudo que eu quero, nem o outro vai alcançar tudo que você quer. Existe uma área em que eu estou disposto a ceder e você está disposto a ceder, e nós vamos chegar ali. Agora, no cotidiano isso é complicado. Principalmente essa divisão que você falou, né, dos motoristas, da manutenção, do administrativo, da liderança. Existe um erro que muitas empresas cometem de promover as pessoas para cargos de liderança sem preparar as pessoas para serem líderes, achando que ela, por ser um bom operacional, será um bom líder. E são competências completamente diferentes. São competências completamente diferentes. Você é um erro natural, nós já cometemos. Provavelmente não é o que eu gostaria, mas a gente pode vir a cometer de novo, porque quando a gente entende que aquele colaborador ele tem uma competência, né, ele se destaca naquela posição, a gente pensa que ele está pronto para dar um próximo passo, para assumir uma outra posição que naturalmente, voltando no que a gente falou, é de ascensão, né? Então é de sentar numa cadeira de liderança. E as habilidades de um líder são diferentes das habilidades de um especialista naquela função que a pessoa exerce. Então a liderança ela é um outro bicho. É outro bicho. A gente precisa. Ele precisa do conhecimento técnico, mas é outro bicho. Mas não é o conhecimento técnico que vai ajudá-lo a gerir o time, né? Ele precisa se destacar em habilidades de negociação, de comunicação, de escuta ativa. Esse termo está muito em alta, né, no hype hoje do momento, mas a escuta ativa ela é muito importante. Eu brinco que a gente fez uma palestra esse ano, e aí eu fiz a abertura, que era sobre comunicação. Eu falei, gente, a gente precisa, como líder, saber se comunicar, mas saber ouvir também, e saber se colocar no lugar do outro. Porque se eu virar para o Mauro, que é o meu gestor, né, a gente tem um CEO na companhia, então eu respondo hoje para o CEO, que é o Mauro. Se eu virar para o Mauro e falar assim, Mauro, meu filho está com febre, eu não vou conseguir trabalhar hoje, e ele não entender isso, ele não tiver empatia, eu vou estar só de corpo lá, não vou estar produzindo, minha cabeça vai estar no meu filho, no Francisco, e às vezes ele está em casa, medicado, ele está dormindo, eu consigo desenrolar as coisas muito mais do que se eu estivesse longe. Então eu acho que o líder precisa ter essa empatia também, essa escutativa, que são habilidades que a gente não aprende na sala de aula. E isso que você falou é perfeito, porque assim, a escola, a faculdade, ela vai nos ensinar as competências técnicas. Então, se você fez publicidade, você vai aprender o que é publicidade, se fez administração. Mas as competências comportamentais, negociação, saber falar em público, saber trabalhar em equipe, saber respeitar o outro, isso não se ensina nas faculdades, que é um erro, deveria. Isso e à medida que você cresce e nem gosto de usar esse termo, mas à medida que você se desenvolve na sua carreira, cada vez mais as competências comportamentais se tornam mais importantes, né, do que as técnicas. Você tem que saber o técnico, né? Mas são as soft, né? Assim, a comunicação, eu falo que grande parte dos problemas das empresas surgem por erro de comunicação e excesso de ego. Muito verdade. Né? Porque as pessoas acham que eu sou dono da verdade. E isso que você falou, né? O que a comunicação, a escuta, ela parte do primeiro ponto, que é o seguinte: eu tenho que calar a minha voz para poder ouvir você. Eu tenho que te ouvir primeiro. Sim. Deixa eu puxar outro assunto, porque os assuntos estão bons. Vamos lá. Você falou uma coisa, passando assim, mas que eu tenho ouvido, como eu participo da BRH e a gente discute muito esses assuntos com empresas diferentes. Hoje tem um grande desafio, tem dois grandes desafios que as empresas estão enfrentando. Eu queria que você abordasse eles e falasse como é que está essa situação. Primeiro, a dificuldade de encontrar pessoas, né?
pessoas preparadas, pessoas disponíveis, pessoas que enxergam aquilo como uma oportunidade. Essa é uma primeira coisa. Ainda mais uma empresa de 3.600, deve sofrer muito. Segundo, você falou sobre a questão dos empréstimos. Existe um problema muito sério de falta de educação financeira na sociedade brasileira e que hoje foi agravado muito por um negócio chamado tigrinho, né? Nas bets e assim tudo mais. E aí hoje, eu estou te falando porque depois eu te comento isso fora do ar aqui, mas assim, muitas empresas estão buscando, falando assim, eu preciso falar com as pessoas sobre isso, porque a pessoa está achando que isso é investimento, e aí ela pega um empréstimo, e quando eu vou fazer a folha de pagamento dela, não tem nem como descontar. Então eu queria que você comentasse um pouco sobre esses dois pontos. Não, vamos lá. Nossa, eu concordo super com você em todos os aspectos. Falando da mão de obra, né? Falando da dificuldade de contratação de mão de obra. Essa semana eu estive lá no evento da indústria que a gente trabalha, um parceiro nosso, e aí foi um encontro com vários transportadores do Brasil, seja de carga, seja de passageiros. Mas a mão de obra é a mesma, que é motorista. E aí uma dessas pessoas, palestrante de uma grande companhia nacional, internacional, ele trouxe uma matéria que falava assim, hoje estima-se que do quadro total de motoristas do Brasil, de vagas disponíveis para motoristas, 40% ainda não são preenchidas. Ou seja, você tem um gap, um colapso no sistema de mão de obra olhando para a mão do motorista, né, que é o meu maior quadro. Somado à uma idade, a uma faixa etária do motorista que ela está se aumentando. Sim. Você não tem novos motoristas Você não tem entrando jovens no querendo mercado ser de motoristas. trabalho, né? Eu brinco que motorista o time de manutenção como um todo, sem mérito de julgamento algum, tá, Cachito? Nós tínhamos uma tradição de que eram profissões hereditárias, né? Meu avô era motorista de carreta, meu pai é motorista de carreta, eu vou ser motorista de carreta. Hoje não, hoje o motorista, se ele é de carreta, se ele transporte passageiros, qualquer, né, linha que seja ali, ele trabalha, se desenvolve para que o filho não tenha essa profissão. Infelizmente, eu escuto isso muito em vários simpósios, em várias palestras que a gente vai, e no dia a dia é muito isso. Assim, eu vejo a faixa etária dos meus motoristas tá passando ali dos 40 para cima. A gente, quando eu comecei há 7 anos na companhia, a gente tinha muita gente ali na casa dos 30. Hoje eu já olho, meu quadro tem 40 a mais. Ou seja, daqui a 15 anos você vai ter um problema. Eu vou ter um problema. Essas pessoas não vão ter até condições né, físicas, eventualmente, de estar no volante, porque é algo que é puxado, né? É puxado. É físico, né? Fisicamente puxado. E os filhos desses motoristas, de modo geral, eles estão indo para outra frente. Tem até uma coisa que eu gostaria de falar, Lógico, né? Outra vertente, mas a gente relembrou esse número ontem e isso me enche muito de orgulho. Hoje, 25% do nosso quadro de motoristas são mulheres, sabia? Isso é uma referência muito grande, assim, é um destaque no mercado que a gente tem, porque é uma profissão tradicionalmente masculina. Masculina, exatamente. E elas se destacam, não é porque é o meu gênero, mas a gente tem performance melhor também nos carros que elas trabalham. Enfim, só uma curiosidade que eu acho muito bacana de falar. E talvez seja o futuro desta profissão, né? Talvez. Para o nosso negócio faz muito sentido, porque a gente trabalha em alguns regimes a gente fala que são pegas, né? Então, meu colaborador, meu motorista, ele pega o colaborador do cliente, ele chega na garagem, bate ponto, pega o colaborador do cliente, leva para o campo e ele volta para casa dele. E a gente tem um intervalo ali dilatado no meio do dia, de até 4, 5 horas, dependendo. Então, a minha motorista pode levar o filho na escola, pode voltar e fazer um almoço e almoçar com as crianças. A gente tem muitos casos, assim. Então, por exemplo, para mim isso facilitaria muito, né? Uma jornada dessa. Uma jornada que faz sentido, né? Exato. Só uma curiosidade, né, do nosso negócio. E aí, da mesma forma, a dificuldade de contratação de mão de obra vem para manutenção também, porque são profissões que estão sendo abandonadas. E aí a gente ontem estava falando até que daqui a pouco vão ser profissões muito mais bem remuneradas do que hoje pela extinção delas. Se você pega países economicamente mais desenvolvidos, isso já é uma realidade.
né? As profissões manuais que exigem conhecimento manual, elas são valorizadas. Muito. Então, é uma preocupação muito grande, não só nossa como empresa, mas do setor. O que a gente vai fazer para se reinventar? E aí tem uma série de ferramentas, né? Treinamento. Naturalmente, daqui a pouco a gente precisa pensar em outros mecanismos de remuneração, e a remuneração não é só o salário, né? Você tem outras. Isso que você acabou de falar, ter uma carga horária assim é uma Já forma de remuneração. Né? Nessa nova geração, voltando ao que a gente estava falando, já é um benefício. Então é algo que realmente preocupa e a gente precisa se reinventar e dar as mãos como um todo para pensar fora da caixa. E eu concordo completamente com você no segundo ponto, que a educação financeira é algo que a gente não tem nas escolas, em qualquer nível que seja, e a gente vê a influência negativa disso no mercado de trabalho, né? E agora com os empréstimos acontece com a gente o que aconteceu, o exemplo que você deu. Às vezes o colaborador ele entra, né, tanto achando aquela promessa e na hora de receber o salário ele recebe 10% do que ele deveria receber. Não entende o porquê, aí tem uma sensação de que a empresa está tirando onde não deveria tirar, a gente tem que sentar, e aí de novo vem a escutativa, a empatia, o sentar, explicar, demonstrar, mas é triste. Nós tivemos uma mesa redonda sobre isso há alguns dias, e na empresa que eu dou consultoria, a gente está vivendo isso, empresas que eu dou treinamento estão vivendo isso também. Assim, a pessoa já tem pessoas em um outro nível, que é o seguinte: a pessoa se endividou, aí ela pegou um empréstimo, o empréstimo, ela já tem lá, às vezes, um desconto de outras coisas, como, por exemplo, para filhos, né? Pensão alimentícia e coisa. Quando ele vai receber, ele não tem quase nada para receber. E aí tem pessoas que já estão para agiota. E aí depois pede demissão, quer que você mande ele embora para ele poder pegar o dinheiro para poder pagar o agiota. E isso traz um impacto gigantesco, porque atinge muito uma parte da população que depende muito desse salário no final do mês, né? Exatamente. Isso tem sido um impacto cruel demais na nossa sociedade. É mesmo, é triste, assim, da gente pensar nesse cenário, de pensar na falta de informação do ser humano, do brasileiro, porque, bom, nos nossos casos, a gente tem uma remuneração que é categoria básica do sindicato e tudo mais, mas que ela é aquilo ali. A gente tem alguns programas de remuneração variável, conforme performance de segurança do motorista, mas é aquilo no mês que ele vai receber. É diferente, sei lá, de uma pessoa que trabalha com vendas, que você gradativamente pode. Então, às vezes, muitas vezes, a renda da família, e aí você tem lá 2, 3 filhos, e isso compromete uma família toda, né? Além de ser, e aí, de novo, voltando, por exemplo, das coisas de casa, a referência que você está dando para os seus filhos que estão em casa, né? Poxa, então me preocupa muito, eu confesso que eu fico triste até, a gente teve, logo na primeira folha que a gente fez a virada de chave agora dos consignados recentes, eu fiquei muito chateada com o cenário. Eu tenho ouvido isso muito de pessoas de RH, de falar assim, caramba, parece que a gente não... As pessoas se sentem culpadas. Será que eu não eduquei essas pessoas? Será que eu não falei? Porque a pessoa faz o consignado e a empresa não está nem sabendo, né? Do jeito que é hoje, a pessoa não fica nem sabendo. Não, nem sabendo. E eu fico muito chateada. E não estou falando só de nível dos meus motoristas ou do time de manutenção, que são uma amostragem maior dentro do meu quadro, mas o pessoal administrativo também. Então, eu fico muito chateada mesmo de ver esse cenário. E aí eu acho que tem duas vertentes. Uma é a falta de informação, a falta de educação, e duas também, talvez, desculpa se eu for um pouco mais prático naquele negócio, mas a promessa de um dinheiro fácil, né? Poxa, já estamos no século XXI, e as pessoas passamos por tantas coisas aí com a pandemia, enfim, e as pessoas ainda caem, gente. Sim, mas você sabe, aí vou voltar para a história de ser pai e mãe, né, pais. Meu filho está com 17 anos e hoje essa talvez seja o grande desafio que nós temos como pais, porque as redes sociais elas vendem uma ilusão de facilidade, de tudo mais.
Estou dizendo porque, como meu filho está no momento da escolha profissional, mas ainda bem que ele já tem o caminho dele, ele está decidindo, mas eu vejo os amigos dele, garotos da idade dele, eu fiz agora um trabalho na escola que ele estuda no CPP, eu fiz um trabalho lá com ele de oratória, muito legal, e o que eu vejo, para eles, né, essa geração, essa juventude mais elitizada economicamente, não tanto, porque ela não vai ser impactada, tem ali, né, uma estrutura familiar que não vai deixar isso acontecer. Mas para a grande maioria dos jovens, essa promessa da rede social de que se você for isso, aquilo outro, você vai ganhar muito mais dinheiro, porque aquela ostentação do cara que vai lá, que fala coisas absurdas e anuncia o tigrinho e anda e aparece com um carro de luxo, e isso cria uma ilusão. E o que a gente tem que educar nossos filhos, assim, olha, não existe almoço grátis. Eu ia falar isso, né? Não existe almoço grátis. Tudo que você vai conquistar vai ser uma conquista, vai ser um trabalho, né? Algo que você vai trabalhar. Mas lembre-se, né? É a gente como pai falando, e do outro lado, centenas de milhares de pessoas falando o contrário e mostrando, e ídolos, né, deles falando isso. Isso é um impacto muito grande. Sabe, tem quase uma hora que nós estamos falando. Jura? Não, passou muito rápido mesmo. E assim, eu queria que, para a gente ir também caminhando um pouco para o final, continuar um pouco nesse assunto. Você falou uma coisa que hoje é a minha grande preocupação social. Eu tenho uma preocupação social que é o seguinte: quando a gente olha para a sociedade que nós estamos construindo, você tem um grupo de jovens que estão recebendo uma educação muito bem estruturada, que tem todas as oportunidades, que vive, né, uma vida sem faltas, eu falo que é uma bolha, né, que é do condomínio para a escola, da escola para o condomínio, e para o shopping. E do outro lado, nós temos uma grande parte da população que ainda vai em escolas que não tem a estrutura, não tem a formação, mas que vão chegar no mercado de trabalho nos próximos anos extremamente exigente, extremamente exigente. Em que, e aí o que você falou é perfeito, as competências tecnológicas, elas vão ser muito valorizadas, mas muitas vezes vão ser atendidas por este grupo aqui. Mas você tem aqui do outro lado uma grande massa de pessoas que o que vai fazer profissionalmente? Mas existem profissões como motorista, como mecânico, né, que não há demérito nenhum, muito pelo contrário, elas serão cada vez mais valorizadas, mas que muitas desses jovens não veem isso como um caminho, né? É mesmo. Eu acho que é muito do que você falou. Pela promessa de eu vou pro tigrinho, eu vou me falar nas redes sociais, eu vou vender alguma coisa aqui, eu vou fazer as meninas estão caindo numa ilusão de eu vou vender foto, nossa, que é a pior de todas nesse sentido, porque isso fica. Sim, com certeza. E aí as profissões de mais tradicionais, assim, elas vão ficando. Sim. E é uma fatia do mercado que não vai sendo atendida, uma fatia da população que às vezes vai se frustrar no mercado de trabalho por às vezes não conseguir uma remuneração que gostaria, ou por ter mais dificuldade de entrar, de se destacar, né, nas redes sociais. É preocupante. Acho que a gente tem de novo, voltando lá no começo do nosso bate-papo, eu me sinto muito responsável, né? Não só porque eu tenho o Francisco de 2 anos, mas porque eu tenho um time enorme, direto comigo, são 100 pessoas, mas são 3.600 na companhia, que eu me sinto responsável também. Então, e a gente tem uma expressão muito grande, a Servidora tem uma expressão muito grande, acessibilidade muito grande ali nas regiões em que a gente atua. Tem cidades que a gente trabalha que não tem nem saneamento básico. Então, o que a gente vai fazer também para ajudar essas comunidades? Eu acho que se os empresários, as áreas de RH, se as comunidades em que a gente atua ali, né, a nível empresarial, pudessem se juntar e olhar para a comunidade que está entrando no mercado de trabalho, ou que precisa se profissionalizar, se capacitar de uma forma diferente, a gente teria um futuro melhor. Eu faço parte eu ajudo quando eu posso, porque ser mãe e trabalhar ocupa muito do meu tempo, mas quando eu posso eu ajudo uma ONG aqui no Verão, e aí a fundadora da ONG, ela tem uma frase que acho que é bem conhecida no mercado, né, que a gente
usa com frequência, que não é dar o peixe, é ensinar a pescar, né? Então, o que a gente pode fazer para ensinar as pessoas a pescar? Sim. E aí o peixe de cada um é o de cada um. Hoje as empresas, né, a palavra da década daí é o tal do ESG, e eu acho que ele fica muito no discurso, muitas vezes, e aí a gente pode aprofundar essa discussão, porque se a gente for pensar bem, a empresa, o papel da empresa é ganhar dinheiro, tal coisa, não vamos por esse caminho. Não. Mas uma coisa que eu vejo é assim, falta a empresa, ela precisa pensar no social porque tem um impacto sobre a própria empresa, né? Não adianta eu não pensar no social e, por exemplo, isso que você deu é um ótimo exemplo. Você precisa de um profissional que mora lá naquela cidadezinha, lá naquele lugarzinho que às vezes não tem uma escola. Se você não preparar esse profissional, você vai ter um impacto. Então, a empresa ela tem um papel social, sim, mas ele precisa ser organizado, né? Precisa ser de uma forma também profissional. Claro. Porque é o que você falou, né? Não vamos sem demagogia no bom sentido da palavra, a empresa no final do dia ela tem que dar lucro, né? E tá tudo certo. Mas a gente tem uma responsabilidade muito grande acho que em perpetuar isso. É o nosso desejo, continuar prestando serviço, se Deus permitir, a gente vai continuar por muitos anos. Então, o que a gente vai fazer para continuar nas cidades em que a gente está e em outras? Eu vou te dar um exemplo muito legal, que eu lembrei agora no nosso bate-papo. Semana passada, meu filho teve a semana da criança, Da né, na criança. escola. Aí um dia tinha que ir de pijama, um dia de fantasia e tal, até o dia do cabelo maluco. Aí eu fiz lá o cabelo maluco dele e tal, o primeiro ano que eu faço o cabelo maluco, né? Foi um marco na minha história. Todos serão marcos agora. E aí, no mesmo dia que meu filho foi de cabelo maluco para a escola, uma motorista postou e marcou a gente no Instagram. E o filho dela ela mandou a filha dela de cabelo maluco para a escola. E o cabelo maluco da filha era uma van da nossa empresa. Que legal. Nossa, aquilo eu falei, gente, olha o tamanho até compartilhei com a nossa gerente RH. E a gente falou, nossa, o tamanho da nossa responsabilidade, né, com essa mãe, com essa criança, com a comunidade em que a gente está, porque ela postou, ela não é de uma cidade muito grande, então temos poucos habitantes, a nossa representatividade lá. E aí, de novo, o que a gente vai fazer com isso? Porque se for só para postar no Instagram, mais sabe né? uma coisa que eu já falei isso a alguns empresários que eu dei consultoria, porque às vezes o fundador da empresa, ele não tem a proporção que a empresa tem. Para ele, é muito comum essa fala, para ele ainda é aquela empresinha que ele começou com uma pastinha de braço, ou atendendo, ou com uma vanzinha, e que ele pôs o primo dele para trabalhar, o irmão, e ele ainda tem essa visão. Quantas vezes a empresa tem ali 100, 200 funcionários, ele fala assim, não, eu conheço todo mundo. Eu falo, não, você não conhece. Tem 100 funcionários que nem sabem quem você é. E uma coisa que eu sempre falo quando estou com essa conversa com os colaboradores, eu falo assim, vem aqui, vamos lá. Olha aqui, pode parecer meio bobo o que eu vou dizer, mas cai essa ficha. Eu falo assim, olha ali no estacionamento. Está vendo esses 50 carros que estão aqui? Então, não são 50 carros, são 50 famílias, né? E o fato dele estar aqui com um carro significa que a sua empresa gerou as condições para que ele possa cuidar da família dele, alimentar a família dele, da moradia e até comprar um carro. Então, a gente não tem a proporção de quanto uma empresa impacta a vida da sociedade. Nas pequenas cidades, se uma empresa quebrar ou sair de lá, quebra a cidade, né? E a gente precisa ter essa proporção aqui com a empresa. É mesmo. A gente viveu, na pandemia, a gente teve 2 momentos, né? A gente faz transporte escolar de verão, e aí o escolar parou, então a gente teve que pegar um bom número de motoristas naquele período. Depois quando as coisas voltaram, a gente fez a reestruturação, mas ficou insustentável, porque o escolar parou, a gente não conseguia recuperar. E em contrapartida, o agronegócio explodiu, no bom sentido, né? A gente aumentou muito a nossa representatividade ali em uma cidade. E aí a gente fica com o coração dividido, né? A gente ficou naquele período, poxa vida, a responsabilidade ela continua sendo muito grande nos dois lados, né? Nas duas esferas. E da mesma forma nos administrativos, enfim. A gente trabalha em cidades
E aí eu vou te dar um exemplo até no nosso bate-papo antes do podcast, eu coloquei lá, só que eu acho que a forma que eu coloquei foi muito resumida e não consegui expressar. Eu tive um momento numa cidade chamada Rio Brilhante, Mato Grosso do Sul, uma cidade bem pequena, não dá para passar de segunda lá, Sim. né? Brincadeiras à parte, mas eu, no período da pandemia mesmo, assim, eu precisei passar por alguns motivos um mês lá, direto. Assim. Brinco que meu marido é guerreiro de a gente ter ficado um mês longe e aí eu ia, sempre fui, assim, a gente tem trabalho no agro, o agro é muito cedo as coisas, então eu ia cedo pra garagem, eu gosto de fazer umas caminhadinhas, eu ia a pé do hotel pra garagem, enfim, aí um dia eu cheguei cedo pra trabalhar, eu abri meu computador, fiquei trabalhando ali, e eu sempre me posiciono como a Marina de tal área. Nunca a Marina filha do dono, a Marina filha do Júnior. Então, eu chego lá, no uniforme, meu EPI, minha rotina e tal, estava trabalhando, me entra um eletricista na porta, na sala que a gente estava, e aí tinha outras pessoas, ele falou, dá licença, fiquei sabendo que a filha do patrão tá aqui. Meu Deus. Aí ele virou e falou assim, posso tirar? E eu era a única mulher da sala, ele falou, posso tirar uma foto? Mas por que o senhor quer tirar uma foto? Pode, mas por que o senhor quer tirar uma foto? Aí ele falou, sabe o que é? Eu vejo que a senhora está aqui já tem um bom tempo, e a senhora vem e volta todos os dias, sempre uniforme, sempre com o seu EPI, sempre com não sei o que e tal. Eu tenho 3 filhas. E eu gostaria de mostrar para elas a importância do trabalho, a importância da mulher no trabalho e tal. E a senhora está aqui, para mim é muito importante. Posso tirar? Peraí que eu vou passar batom, passar um blush, vou ajeitar meu cabelo. A gente não percebe o impacto, né? Não, e pra mim é natural, assim, eu tava lá pra fazer meu trabalho, fiquei um mês pra fazer meu trabalho, saudade de casa, mas assim, justamente por estar fora de casa eu tava tão concentrada, e eu tenho o hábito de rodar a garagem, de conversar com as pessoas, mas sabe quando é tão natural, você não percebe a importância disso. E como isso comunica, né? Exatamente. E o quanto isso reverbera na vida pessoal dessas pessoas. Então, aquilo para mim foi um marco. Eu falei, nossa, olha de novo, né, a nossa representatividade, a importância da empresa e da gente trabalhar duro para chegar no lugar. Não tem almoço de graça, né? Isso. E isso é uma ilusão. Eu sempre falo isso com pessoas que dizem assim, eu quero ser empreendedor porque eu quero trabalhar menos. Eu falo, deixa eu falar. E tem gente que fala assim, se eu ficar rico eu paro de trabalhar. Eu falo, não para. O trabalho, ele é, de certa forma, definidor de quem nós somos na sociedade. Então, assim, eu sempre dou esse exemplo. Tá bom, olha lá o dono da empresa X, ele é rico? E ele trabalha? Trabalha, é o que mais trabalha. Porque não é o trabalho, tudo bem, não é que não tenha esse papel de ser o dinheiro, né? Mas nós nos definimos muito pelo trabalho que nós fazemos. E nós somos profissionalmente, né? E eu acho que isso por isso que eu falo que escolha o que você quer fazer e faça bem feito, que você vai se dar bem, de alguma forma, porque o trabalho nos define como pessoas dentro da sociedade, né? Não tem como fugir muito disso. Bom, Marina, o papo tá ótimo, mas é sábado, eu sei que seu filho está lá, você quer falar com ele. Eu vou abrir para você falar o que você quiser, dar o seu recado e depois eu encerro aqui. Tá, joia? Não, eu só gostaria de agradecer muito o convite, o bate-papo, foi super bacana, a gente fica, né, receoso, mas eu acho que fluiu super bem e é muito importante essa troca de experiência, essa troca, esse bate-papo como um todo. Então, quero te agradecer e dizer que para mim foi uma experiência muito importante, muito bacana, me coloco à disposição para a gente continuar trocando, né? Acho que você trouxe muita coisa também que faz sentido para o meu dia a dia, a gente ir se comunicando. E é isso. Bom, primeiro eu já quero te convidar para uma coisa, que é a seguinte. O podcast ele está sendo um grande projeto, e depois eu te explico o motivo que ele surgiu. E eu, nesse último ano, eu me dediquei muito a ele. Né? Então, nós estamos no episódio 86 aqui, em um ano. Eu criei ele em janeiro desse ano. Em novembro, 29 de novembro, vai ser o episódio 100. E nós vamos fazer um encontro presencial.
vai ser lá na Faculdade Metropolitana, no auditório deles. E estou convidando todas as pessoas para participar. Você já está convidado. Depois eu vou te mandar o convite Tá bom, oficial. muito obrigada. Porque acho que tem muita gente legal que está lá, o pessoal do RH, o pessoal das empresas, o pessoal da educação. Então vai ter uma troca. Você já está convidado. Muito obrigada. E segundo, assim, te agradecer muito, muito mesmo. E aí eu queria até confessar uma coisa aqui. Como é que eu cheguei no seu nome, né? Eu vou muito pro LinkedIn e fico olhando assim, né? Com quem que eu posso falar aqui que eu acho que seja interessante falar? E eu cheguei no seu nome porque eu queria falar com pessoas que atuam na área de transportes, porque logística é uma aula, é a minha primeira disciplina como professor, né? Eu sempre lecionei logística, e eu vejo que é uma área que vem ganhando grande importância nos últimos anos, mas que ainda tem um espaço enorme de crescimento. E aí eu estava olhando para as pessoas que eu já tinha entrevistado aqui, e falei, cara, já entrevistei gente de isso, daquilo outro, mas de transporte mesmo, eu tinha uma pessoa que eu tinha entrevistado, que era a Gislaine Yoshimoto, lá da Imediato. Falei, não, vou procurar alguém de transporte. E quando eu cheguei no seu perfil, eu achei muito interessante a história, porque quando vai lá na descrição dos cargos, está lá analista de marketing, não sei o que, e depois RH. Eu falei, gente, que história é essa aqui? E por isso que eu quis te chamar. Não sabia, na verdade, até da sua atuação na família, né, de ser uma empresa familiar, mas eu achei muito interessante, porque eu também tenho uma vivência muito assim, né, de extremos. Eu acho que para você estar numa empresa, você tem que conhecer de tudo, porque eu cheguei no seu nome exatamente por isso. Então foi muito rico falar sobre isso, ver essa experiência, porque eu acho que reflete um pouco da minha visão de que você, para viver em sociedade, não é só na empresa, você tem que ter uma visão holística das coisas, né? Conhecer um pouquinho de cada coisa. Então, quero te agradecer demais, estar convidada para participar lá do dia 29, que vai ser um evento muito legal. E olha, está ficando até repetitivo, mas eu sempre tenho falado isso aqui. O maior ganho para mim desse podcast tem sido ter a experiência de conversar durante uma hora com uma pessoa que eu não conhecia, né? Que é uma coisa que a gente não faz mais, né? Eu acredito muito na comunicação, muito nisso, e acho que esse é o grande valor. Então, só quero te agradecer, mando um beijo para o Francisco, né? Continua mostrando para ele que trabalho é importante, que é isso aí. E se você gosta desse tipo de conteúdo, a entrevista da Marina vai estar completa no nosso YouTube, também no nosso Spotify, e os cortes vão estar nas redes sociais. Não deixe de nos acompanhar e até o nosso próximo encontro.